Olá, que bom adentrar em seu lar com mais o programa Cada Dia. Mais um que Deus nos permite produzir para o seu enlevo espiritual de toda a sua família. Na Bíblia Sagrada existem algumas metáforas e uma delas é a metáfora do pastor e da ovelha. E é a mais linda no meu modo de ver. Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas. É assim que você se considera uma ovelha do rebanho do bom pastor? E o que isso significa? No programa de hoje o pastor Hernandes vai falar sobre essas bênçãos que as ovelhas desse bom pastor, elas podem desfrutar. Pastor Hernandes, que privilégio a gente poder considerar ovelha desse bom pastor. É maravilhoso porque traz calmaria ao nosso coração. Nós que estamos cercados de tantas ameaças. Tantos riscos, né? Tantos riscos, mas que bom. O Senhor Jesus usou a parábola e usou a palavra para trazer paz ao nosso coração. Verdade. Então, fique atento porque essa mensagem vai tranquilizar, vai abençoar o seu coração, com certeza. Obrigado, meu Deus pastor. o use, meu irmão. Gratidão. Muito bom. Muito bem, eu quero então repartir com você um dos textos mais conhecidos da Bíblia, um clássico do Saltério, que é o Salmo 23, escrito por Davi, tratando do bom pastor. É claro que Davi foi um pastor de ovelhas, ele defendeu as ovelhas com o risco da sua própria vida. Mas ele não está falando de si mesmo. Ele está apontando para aquele que é o bom, o grande e o supremo pastor. Ele está falando de Jesus. Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o grande pastor que vive para as ovelhas. E Jesus é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. Jesus Cristo disse: eu tenho outras ovelhas que ainda não estão no aprisco. Elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E aqui neste salmo, que é uma das mais belas pérolas do colar do Saltério, Davi retrata 3 verdades, ou 3 benefícios, ou 3 bênçãos de sermos ovelhas de Jesus, o bom, o grande e o supremo pastor. A primeira bênção é que nós temos suprimento das nossas necessidades. Davi diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não é apenas pastor, ele é o meu pastor. Ele não é apenas pastor, ele é o Senhor, o Deus Jeová, o Deus incausado, o Deus autoexistente, infinito, eterno, imenso, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. O Deus que controla o universo é o meu pastor e pode ser o seu pastor. Ele diz que você tem nele paz, me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para as águas de descanso. Você tem nele cura emocional, física e espiritual, refrigera-me a alma. Você tem nele direção segura, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quais sejam suas necessidades, Jesus pode supri-las todas, sejam físicas, sejam emocionais, sejam espirituais. Ele cuida de você, ele supre todas as suas necessidades. Ele vai suprir todas as suas carências, preencher todos os vazios da sua alma, trazer pleno e maiúsculo significado à sua vida e dar a você vida plena, feliz, abundante, a própria vida eterna. Mas em segundo lugar, ele oferece para você companhia na adversidade. Porque o versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É vitória sobre o medo. Nós vivemos numa sociedade carimbada pelo medo. Medo de viver,
medo de morrer, medo de casar, medo de ficar solteiro, medo do divórcio, medo do desemprego, medo das decisões dos governos, medo de tantas coisas que nos acuam, que nos encurralam, que nos acossam, nos perigos naturais da vida. Pois se Jesus é o seu pastor, você não vai ter medo, ainda que ande pelo vale da sombra da morte. O que ele promete para você? Ele promete vitória sobre os seus inimigos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. São tantos inimigos, visíveis e invisíveis, humanos e espirituais, que conspiram contra nós, que assodadamente nos atacam diuturnamente. Mas se Jesus é o seu pastor, ele é quem dá vitória a você e prepara uma mesa diante dos seus adversários. Ele promete mais, ele promete honra a você. Unges-me a cabeça com óleo. Isso é honra, isso é dignidade, isso é valor, isso é significado para a vida. E é isso que Jesus oferece às suas ovelhas. Honra, ungindo a nossa cabeça com óleo. Mas Jesus oferece mais, ele oferece alegria maiúscula, abundante para você, porque está escrito, não apenas unges minha cabeça com óleo, mas o meu cálice transborda. É uma vida maiúscula, plena, abundante, feliz, num mundo em que as pessoas estão desesperadas, jogando droga nas veias para encontrar um alívio para os dramas da vida, gente que está se embriagando nas esquinas das ruas porque não suporta uma vida. Jesus veio para trazer para você vida plena, vida abundante. O seu cálice vai transbordar. Mas em terceiro e último lugar, Jesus oferece comunhão para a eternidade. Porque o verso 6 diz assim, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E então habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Enquanto você caminha por aqui, você está escoltado pela bondade de Deus e pela misericórdia de Deus. Na bondade de Deus, ele dá para você o que você não merece. Na misericórdia de Deus, ele não dá a você o que você merece. Nós não merecemos a salvação e Deus não a concede. Nós merecemos o castigo e Deus suspende o castigo e nos oferece graça. Essa é a grande bênção de Deus, da comunhão para a eternidade. Aqui proteção segura, e quando a nossa jornada aqui terminar, então nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, na casa do Pai, no paraíso, no seio de Abraão, na Nova Jerusalém, no céu, num lugar de delícias e de recompensas eternas. Esse é o privilégio de você ser ovelha de Jesus, o bom, o grande e o supremo pastor. A pergunta que eu lhe faço agora é esta: você já é ovelha de Jesus? Você já está debaixo do cajado de Jesus? Você já está seguro nos braços de Jesus? Hoje mesmo você pode tomar esta grande decisão de entregar-se a Ele, reconhecê-lo como seu pastor pessoal, divino, e desfrutar da companhia dEle, da proteção dEle e da bênção dEle. Eu vou orar por você. Deus, eu te peço que tu ilumines a mente de cada pessoa que agora nos assiste, para que elas reconheçam a necessidade que têm de terem Jesus como seu pastor. Oramos neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele fez o que a nossa força não pode fazer. É eterno o seu sacrifício, não há o que temer. As glórias dessa vida não são comparadas com a que há de vir. E herdeiros são os que estão em ti. Nem angústia ou solidão, fome ou perseguição,
nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus. Nem a morte e a vida, o perigo e a espada, nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus. Nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus. Glória a Deus, louvamos a Deus, pastor, por essa pregação maravilhosa, amém, cristocêntrica, amém, e que tanto bem traz para a nossa alma, né? Amém. Você que tem nos assistido, tem assistido o programa cada dia, você tem que saber que mais de 200 mensagens, mais de 200 programas cada dia estão no canal do YouTube da Sexta Igreja. Então nós já passamos aí de 200 programas, pastor, uma bênção, e vários temas, e você pode usar esse conteúdo. Então visite aí o nosso aplicativo, baixe o aplicativo da Sexta Igreja, e por lá mesmo você vai acessar o YouTube com todos os programas cada dia. Pastor, também é sempre um prazer maravilhoso a gente dar dicas aqui no nosso programa, livros bons e, sobretudo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Agora essa aqui ficou linda demais. Veja essa Bíblia de pregação expositiva aqui, é uma cor nova, essa marrom aqui, muito bonito. E esse conteúdo maravilhoso que é a palavra de Deus, e que temos aqui também os comentários e esboços de sermões do pastor Hernandes. Então, no rodapé do vídeo, você tem a oportunidade de adquirir a Bíblia de pregação expositiva, que para nós é a melhor forma de expor a Bíblia Sagrada, é de forma expositiva, né, pastor? Pregar o que o texto diz, não inventar a roda de novo, né? Porque quando o pregador começa a falar coisa que ele acha, aí é problema. Prega a Bíblia, já tá bom demais, não é? Isso aí. Então você também é convidado a participar conosco da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, Avenida Dr. Laerte Vieira Gonçalves, 561, no bairro Santa Mônica, e principalmente aos domingos, culto às 9 horas da manhã, depois a escola bíblica dominical para crianças do berço a pessoas idosas. Todo domingo às 10h15, aí depois o segundo culto às 17 horas e o terceiro culto às 19h30. E você é o nosso convidado, venha, traga toda a sua família. Bênção poder congregar, né, pastor? É bênção demais, né? Muito bom. Vamos ficando por aqui, muito obrigado. É uma honra, pastor. E até o nosso próximo programa, se Deus permitir. Tchau. Um grande abraço a todos vocês.